Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explanação visual incrível. Hoje a gente vai se debruçar sobre uma reflexão absolutamente profunda, estruturada para o dia 26 de maio, que vem direto de um discurso lá de 1985 de Sri Sathya Sai Baba. Nós temos aqui a chance de examinar um conceito que literalmente tem o poder de virar de cabeça para baixo a forma como a humanidade enxerga o trabalho, o nosso propósito e o que realmente significa dignidade. A ideia principal, o verdadeiro valor do que a gente faz, não está no status ou no prestígio, mas sim na intenção por trás da ação. O foco da nossa análise de hoje é o Karma Yoga, ou seja, o caminho da ação altruísta. Vamos ver como esse serviço desinteressado pode redefinir completamente a grandeza. E olha, não é só teoria, tá? É um chamado muito prático para a gente repensar o nosso papel no mundo. Vamos começar? Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, a gente precisa bater de frente com uma percepção que é super comum, mas, francamente, muito equivocada. De um lado, temos o que o texto original chama de uma falha ou um grave erro da nossa sociedade contemporânea. Essa mania de menosprezar tarefas essenciais. Coisas como limpar as ruas, cuidar dos doentes, alimentar quem tem fome. Existe um preconceito humano quase automático que joga o trabalho manual ou assistencial lá para o final da fila da importância. Mas, quando olhamos para a realidade espiritual do outro lado, o jogo vira totalmente. A fonte é clara: nenhum trabalho é indigno. Na verdade, o ato de servir é profundo, é nobre. E isso nos faz pensar, né? Por que será que a gente mede o sucesso pela distância que estamos do trabalho duro, quando a sabedoria espiritual diz exatamente o oposto? Para responder essa dúvida sobre o real valor do trabalho, a nossa fonte traz um exemplo simplesmente de proporções cósmicas. Parem para pensar nisso com a gente por um segundo. Imaginem o ser mais supremo que se possa conceber, descrito aqui como o Senhor dos Três Mundos: o mundo físico que habitamos, o mundo astral e o mundo causal. Se uma entidade assim descesse à Terra, que tipo de trabalho a gente imaginaria que ela faria? A lógica humana logo diria: um rei dos reis exigiria tronos, palácios, centenas de servos e zero esforço físico, certo? Qual seria a agenda diária de uma figura de poder tão insondável? A resposta que o texto nos dá, através da figura histórica de Shri Krishna, é sem exagero de cair o queixo e desmorona qualquer ideia convencional de poder e status que a gente tenha. Em vez de exigir que todo mundo servisse, o texto destaca que Sri Krishna assumiu a postura de servidor. Ao descer à Terra com o objetivo de proclamar o destino divino do ser humano, as ações dele gritaram muito mais alto do que qualquer status de divindade. Ele não apenas serviu à humanidade, mas, e isso é incrível, prestou serviço direto aos animais. A fonte detalha especificamente que ele cuidou, com todo o amor, de cavalos e de vacas. É uma imagem fantástica, de uma humildade extrema. A grande sacada aqui é a seguinte: se a figura que representa o ápice absoluto da existência e do poder no universo tira um tempo para cuidar de animais simples com tanto amor, como é que um ser humano pode achar que alguma tarefa útil é indigna ou abaixo de si? Isso redefine a nobreza por completo. Sai o berço de ouro, entram as mãos calosas do trabalho feito com amor. Agora, o que é realmente interessante sobre este slide é o contexto em que essa humildade suprema foi demonstrada da forma mais dramática possível. Durante a Grande Guerra de Kurukshetra, aquele conflito épico e gigante narrado no clássico Mahabharata, todo mundo esperava que os grandes líderes fossem os guerreiros mais letais, não é? Só que não. O texto conta que Krishna ativamente se recusou a empunhar uma arma ou a lutar. E o que ele escolheu fazer? Assumiu o papel de um simples cocheiro. Ele foi ser o motorista da carruagem do guerreiro Arjuna. Pensem no peso desse símbolo. O cocheiro é, por definição, o servo que guia os cavalos para que outra pessoa receba toda a glória da batalha. Escolhendo ficar nos bastidores, prestando serviço em vez de buscar a glória, ele nos mostrou o ideal supremo daquilo que estamos analisando hoje: o trabalho sem ego. E isso nos leva direto ao coração dessa prática. Essa atitude de Krishna é exatamente o que a gente conhece como o Yoga da ação, ou Karma Yoga. Mas vamos destrinchar essa definição. Não é só sair por aí fazendo coisas. É a demonstração viva da unidade que conecta toda essa diversidade imensa do nosso universo, expressa de um jeito muito específico, através da ação sem desejos. Ou seja, quando a ação não tem expectativa egoísta, quando a gente não busca aplausos ou recompensas, ela vira uma expressão puríssima do amor universal. O Karma Yoga ensina que qualquer trabalho, do mais simples ao mais complexo, vira uma prática espiritual profunda quando feito com amor e sem apego aos resultados. O trabalho braçal literalmente se transforma em adoração, a rotina vira um ritual sagrado. Então,
O ponto crucial é a força gigantesca desta afirmação central. Não há disciplina espiritual mais nobre que o serviço. É super comum a gente associar a espiritualidade com coisas como se isolar numa caverna, meditar em silêncio por horas ou ler textos antigos. E claro, tudo isso tem o seu valor, mas a fonte desse discurso de 1985 não deixa margem para dúvida. Ela coloca o serviço no topo absoluto das práticas espirituais. O serviço deixa de ser só um ato de caridade secular ou uma obrigação social chata e passa a ser a mais alta disciplina para a gente se refinar por dentro. Limpar, cuidar, ajudar, fazer isso com a mentalidade certa aprimora o nosso caráter de um jeito muito mais poderoso do que a disciplina mais rígida que vocês puderem imaginar. Isso ilustra brilhantemente como essa disciplina se encaixa no grande panorama do desenvolvimento humano. A fonte aponta para um tropeço muito comum, a mania que a gente tem de separar os caminhos espirituais em caixinhas. Tem gente que diz seguir só o caminho da devoção, outros dizem que o negócio é o serviço, e tem quem prefira a rota intelectual do conhecimento. O texto dá um baita alerta. Achar que são caminhos separados é um erro enorme. Na verdade, devoção, serviço e conhecimento são partes iguais e totalmente inseparáveis de um único todo. São uma via só. Pensem bem, o serviço verdadeiro exige devoção ao próximo. Essa devoção leva direto ao autoconhecimento, e quem tem o verdadeiro conhecimento inevitavelmente quer servir. Eles não são estradas paralelas, são os fios entrelaçados da mesmíssima corda. Vamos seguir e ver como isso se constrói nos resultados práticos disso tudo. Se devoção, conhecimento e serviço são a mesma coisa na essência, então o simples ato de servir sem interesse gera por si só um conhecimento espiritual genuíno. A gente não precisa devorar dezenas de livros de filosofia. A própria ação de ajudar o outro já purifica a mente e revela as verdades espirituais quase naturalmente. Além disso, o texto destaca algo lindo. Essa prática é o principal meio para alcançar a graça divina. Não são rituais hipercomplexos ou doações astronômicas para aparecer que abrem essas portas. O que abre as portas é a nossa disposição genuína, no dia a dia, de arregaçar as mangas e suar a camisa pelo bem-estar dos outros sem esperar absolutamente nada em troca. Nossa, essa frase aqui carrega um peso emocional gigantesco. Ninguém pode vir a ser um líder digno se não for um servidor devotado. Puxa, pensem em como isso bate de frente com o nosso mundo corporativo e político atual, onde as pessoas parecem tão obcecadas por hierarquias e quem manda em quem. Isso sacode as bases da liderança moderna. A liderança de verdade, segundo o texto, não nasce de mandar ou impor autoridade, mas da capacidade de servir àqueles que a gente lidera. A mensagem original ainda complementa que só se torna divino aquele que está pronto para realizar, reparem, qualquer tipo de trabalho, sem hesitar e sem sentir que aquilo fere o orgulho. Para liderar de verdade, a gente precisa primeiro dominar a arte de servir com o coração aberto e total ausência de vaidade. Para amarrar toda essa análise desse material transformador, a gente chega nessa síntese final fantástica do discurso de Sri Satya Sai Baba. O serviço à sociedade é o bem mais elevado. É o tipo de verdade que a gente deveria ter sempre em mente. A vida humana não encontra seu sentido profundo no que a gente acumula, mas sim naquilo que a gente contribui. Nós vimos como o exemplo de uma figura suprema, atuando lá como um simples cocheiro, estabelece o padrão ouro da nossa conduta, provando que nenhuma tarefa útil é pequena ou indigna. Tudo isso deixa a gente com uma provocação final bem poderosa. No mundo que valoriza tanto o ganho pessoal e a aparência, será que a humanidade está realmente pronta, de corpo e alma, para pegar a vassoura, varrer as ruas e, nesse ato de pura e simples humildade, encontrar sua verdadeira grandeza? Fica aí o convite para reflexão e para ação prática no nosso dia a dia. Muito obrigado por acompanharem mais essa explanação com a gente. Até a próxima!